Fala, impressionadores! Essa é a nossa terceira aula do nosso curso básico 2022 de Excel que a gente está fazendo aqui no canal. E eu espero de verdade que esse treinamento básico esteja sendo útil para você. Como que eu sei se isso está sendo útil para você ou não? Com o seu comentário. Então, desde já, eu te peço o seguinte: se você assistiu as aulas 1 e 2 e está aqui para a aula 3, comenta o que você está achando e está sendo útil para você. Eu preciso entender se eu devo continuar com mais aulas básicas, seguindo a lógica do curso básico, ou se eu já devo mudar para um outro tema, falar sobre alguma coisa um pouco mais intermediária ou avançada. E quem vai editar isso é você, através dos seus comentários. Comenta aqui para eu saber, beleza? Bom, a ideia da aula de hoje é falar sobre funções básicas do Excel. Então eu separei 9 funções e eu vou falar sobre cada uma delas. Elas são essas que estão aparecendo aqui na tela, ó. Soma, multi, média, máximo e mínimo, maior e menor, conte ponto num e conte ponto valores. Não adianta você querer saber fazer PROC-V, função C, conte 6, soma 6, se você não tiver pelo menos essa base daqui. E além de falar sobre essas funções que você está vendo aqui do meu lado, eu vou te mostrar como que a gente pode ser mais produtivo usando cada uma delas, usando atalhos do Excel. Então vamos lá, eu peguei aqui uma pasta de trabalho, você pode fazer isso no seu computador também, e coloquei aqui alguns números, 5, 10, 20, 30 e 15. Números que a gente vai usar para fazer algumas contas usando essas funções que aqui estão. Bom, a ideia aqui na célula F2 é somar esses valores. E repara o seguinte: se eu pego o mouse, clico no primeiro deles e puxo até o final, ou seja, eu vou da célula B2, onde eu tenho o número 5, até a célula B6, onde eu tenho o número 15, selecionando todo o intervalo, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, eu vejo um resumo gerencial dessas informações. Então, 5 mais 10 mais 20 mais 30 mais 15, a soma dá 80. O número máximo dessa lista selecionada é 30. O número mínimo é 5. A contagem de números é 5 e a média é 16. Repare então que sempre que você seleciona um intervalo, as informações do intervalo selecionado aparecem aqui para a gente nesse resumo. E quando você clica numa célula qualquer, essas informações desaparecem. Bom, um detalhe importante: se você fizer a seleção de informações aí do seu computador, provavelmente você não vai encontrar mínimo e máximo. Tá vendo? No meu computador aparece média, contagem, mínimo, máximo e soma. No seu vai estar aparecendo só média, contagem e soma. Como que você faz para ter no seu computador também o mínimo e o máximo? É só você pegar o mouse, apertar com o botão direito dele, em cima de média, por exemplo, botão direito, ó, pum. E aí agora você vem aqui e seleciona as opções de mínimo e máximo. Agora, quando tiver com check no mínimo e check no máximo, vai aparecer aqui para você. Se você quiser tirar alguma informação, é só tirar o checkzinho. Mas minha sugestão, deixa média, contagem, mínimo, máximo e soma, porque muitas vezes isso aqui vai ser útil para você. Bom, se você tivesse uma sequência muito grande de números, por exemplo, se fosse da célula B2 até a célula B5000, e aí você não quer pegar o mouse, clicar no primeiro, apertar com o botão esquerdo e ir selecionando até o final. Tem um atalho que faz com que você faça uma seleção contínua, do primeiro até o último da sequência. Qual é esse atalho? Você vai clicar aqui na célula B2 e vai apertar Ctrl, Shift, seta para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo. Então, ó, estou na célula B2, vou apertar Ctrl, Shift, seta para baixo, chego até a célula B6. Se eu tivesse uma sequência que fosse até a célula B5000, apertando Ctrl, Shift, seta para baixo, ele chegaria até o último da sequência. E isso é interessante porque eu consigo fazer a seleção de forma ágil e ver as informações gerenciais aqui embaixo, ó. Média, contagem, mínimo, máximo e soma. Dito isso, vamos para a nossa primeira função, a função soma. Eu quero somar esses valores. Como que eu faço isso usando o Excel? Eu poderia colocar o sinal de igual e usar o operador matemático do mais. Então eu poderia clicar na célula B2 mais a célula B3 mais a célula B4 mais a célula B5 mais a célula B6. Importante começar com o sinal de igual. Bom, se eu der Enter, ele vai fazer a soma. 5 mais 10 mais 20 mais 30 mais 15, tá lá, aparece o número 80. E o que é importante a gente observar? Esse cálculo no Excel é sempre feito de forma automática. Isso significa que, se eu mudar a célula B3, repara, aparece o número 10 aqui. Se eu mudar para 20,
automaticamente aqui vira 90. Então ele atualizou a conta. Agora ele está somando 5 mais 20, mais 20, mais 30, mais 15. E não 5 mais 10, mais 20, mais 30, mais 15, como estava antes. Bom, dá para a gente mudar essa forma de cálculo do Excel. Então, se a gente clicar aqui na guia Fórmulas, onde eu estou com o mouse agora, lá do lado direito, a gente tem uma opção chamada Opções de Cálculo. E nessa Opções de Cálculo sempre está assim, ó, automático. Se você mudar para manual, você muda a lógica de cálculo do Excel. Isso significa que, agora, se eu chegar aqui na célula B3 e botar 10 novamente, repare que ele continua aparecendo 90. Por quê? Porque ele continua somando o valor anterior. Se eu botar 5, ele continua somando 90. Se eu colocar 30, ele continua somando 90. 5 mais 30, 35. Mais 20, 55. Mais 30, 85. Mais 15, daria 100. Então aqui deveria aparecer 100 e não 90. Por quê? Porque ele está nessa forma de cálculo manual. E aí você pode perguntar, João, mas por que raios d'água eu iria querer colocar a opção de cálculo manual? Por que o Excel deixa eu fazer isso? Porque quando você está trabalhando com uma pasta de trabalho que tem muitas funções, muitas fórmulas e muitas informações, ou seja, muitas linhas e muitas colunas, talvez seja legal você deixar no manual só para preparar as suas funções e fórmulas para ele não ficar calculando toda hora. Tem o risco até de travar o Excel e você perder todas as informações. Se você estiver trabalhando com uma planilha muito grande e deixar isso aqui no automático. Então fica a dica logo no começo da aula. Se você estiver trabalhando com uma pasta de trabalho muito pesada, que tem muitas linhas, mais de 100 mil, e muitas fórmulas, é importante você tomar esse cuidado. Vem aqui, coloca no manual e aí você faz tudo. Depois que fizer, aí sim você coloca no automático. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é, João, mas como que eu faço para aqui aparecer o valor certo? Porque eu sei que 5 mais 30 mais 20 mais 30 mais 15 é 100. E aqui está aparecendo 90. Como que eu faço para mudar isso? É só você apertar a tecla F9. Então, no seu teclado, lá em cima tem o F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 e tem o F9. Se você apertar F9, ele vai atualizar, beleza? Então, repara, eu vou pegar aqui a célula B2, vou até pintar de uma outra cor. Tá número 5, tá vendo? Vou colocar agora o número 15. O novo valor que deveria aparecer aqui é 110. Não muda nada. Mas, se eu apertar F9, apertei. Aí sim ele atualiza. Bom, eu achei importante te mostrar isso, mas eu vou voltar agora para a opção de cálculo normal. Então, eu vou clicar aqui na guia Fórmulas, lá em Opções de Cálculo, vou voltar para o automático, porque a gente vai seguir a aula com a opção de cálculo automático para quando eu mudar aqui, ele já muda lá automaticamente. Uma outra possibilidade seria, ao invés de fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, fazer direto o uso de uma função no Excel chamada soma. Então, ó, na célula G2 eu vou encontrar o mesmo resultado, só que dessa vez usando a função soma. Sinal de igual e eu vou escrever SOMA, igual soma. Abro parênteses e aí eu posso selecionar as informações continuamente. Por exemplo, assim, ó, de B2 até B6. Se eu der Enter agora, eu vou encontrar lá 110. Se eu quiser, eu posso fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Eu posso selecionar um por um. Por exemplo, igual, soma, abrir parênteses e eu faço B2, ponto, vírgula, B3, ponto, vírgula, B4, ponto, vírgula, B5, ponto, vírgula, B6. E aí vai dar o mesmo resultado, 110. E você pode falar, João, mas por que eu faria um por um se eu posso fazer todos de uma vez? Se, em determinado momento, você quiser somar só alguns da sequência, por exemplo, eu quero somar o B2, o B3 e o B4, quero pular o B5 e quero somar o B6. Então, eu vou pintar de amarelo quem eu quero somar. Os três primeiros, B2, B3 e B4, quero pular o B5 e quero somar com o B6. Então, eu quero fazer 15 mais 30 mais 20 mais 15. Bom, o que você poderia fazer? Igual, soma, abre parênteses. E olha qual é a sacada. Você vai selecionar de B2 até B4 de forma contínua. Agora você vai apertar ponto e vírgula e vai selecionar só o B6. Não tem problema nenhum. Ele pegou primeiro uma sequência de B2 até B4 e repare que no Excel ele coloca dois pontos para representar esse até B2 até B4, ponto e vírgula, próxima informação, B6. Tá certo. 15 mais 30 mais 20, 65. 65 mais 15, 80. Tá lá, 80 é o resultado desse cálculo. Informação interessante. Quando a gente olha para a célula G2, a gente vê o número 80.
Mas e se eu quiser ver a fórmula que está por trás desse 80? Eu posso olhar para a barra de fórmula, que é esse local que está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, a barra de fórmula. Mas e se eu quiser ver o que está por trás desse 80 sem ter que olhar para a barra de fórmula? Olha essa dica. Você pode clicar na célula G2, tá bom? Clicou na célula G2 e agora você vai apertar a tecla, aí no seu teclado, F2. Tecla F2. Lá em cima do 1, 2, 3, 4, 5 tem o F1, F2, F3. Você vai clicar em F2. E agora, repare que quando você clica em F2, aparece ali qual é a fórmula que está originando o número 80. Então isso é muito interessante. Sempre que você quiser entrar dentro de uma célula para ver qual é a fórmula que está por trás daquele resultado, você pode apertar F2. Isso vale também para textos. Por exemplo, eu vou escrever aqui o meu nome, João. Aí, na hora de escrever o meu nome, João, eu errei e coloquei um O a mais. Beleza, quero editar isso daqui. Eu posso chegar na célula I2, apertar F2, e aí, ó, repare que eu entrei. Agora eu posso apagar um O e botar lá o João. Então, lembra disso, o F2 é muito útil. Bom, multi é para multiplicar. Então, se eu quiser multiplicar 15 vezes 30, eu posso chegar aqui e colocar igual, multi, abrir parênteses, seleciona as duas informações e ele vai multiplicar. 15 vezes 30 dá 450. Repare que eu poderia fazer uma seleção de várias informações. Então, se eu pegar 15, 30 e 20, de B2 até B4, ele vai fazer 15 vezes 30 vezes 20. 15 vezes 30 vezes 20 dá 9.000. Média. Eu posso usar a função média para fazer a média aritmética. Então, ó, igual média. Todas as funções que têm acento têm que ser escritas com acento. Então, se você colocar média sem o agudo no E, não vai funcionar. É importante colocar esse agudo no E. E olha uma dica interessante que eu vou te dar agora. Eu quero escrever a função média. Coloquei o sinal de igual, botei o M e botei o E com agudo. Agora, eu não preciso escrever o D, o I e o A. Repare que quando eu coloco igual, M e E com agudo, o próprio Excel me dá uma lista de funções que começam dessa forma. M e E com agudo. Então, eu tenho a média geométrica, eu tenho a média harmônica, eu tenho a média interna, eu tenho a média A, eu tenho a média C e eu tenho a média 6. Qual que me interessa? A média. É uma aula básica, então eu não vou falar sobre média geométrica, média harmônica, eu posso até falar sobre isso em outras aulas do canal, mas não nessa. Eu quero a função média. Repare que eu fui com a setinha do teclado até o local onde está escrito média. Agora eu vou apertar Tab. Essa tecla é muito poderosa para a gente ganhar produtividade. Tab. Então, quando eu aperto Tab, repare que ele vai colocar em maiúsculo, média, e vai abrir parênteses. Isso significa que você não precisa escrever a função por inteiro. Você pode colocar só as primeiras letras daquela função, procurar por ela naquela lista de funções que o Excel dá e apertar a tecla Tab, que fica em cima do Caps Lock, em cima do Shift, em cima do Ctrl, lá no canto esquerdo do seu teclado. Agora eu seleciono as informações e dou Enter. Tá lá, 22 é a média desses dois números aqui. Bom, máximo e mínimo. Máximo igual, vou fazer a mesma coisa, ó, M e vou botar o A com agudo no A. Agora, eu tenho lá máximo, máximo A e máximo 6. Quem que está em azul ali? Máximo, que é quem eu quero. Então, eu vou apertar Tab. Tab, e ele já colocou em maiúsculo e abriu parênteses. Agora, eu quero selecionar as informações. Posso selecionar com o mouse ou poderia usar o teclado. Se eu clicar na célula B2, e agora apertar Ctrl, Shift, seta para baixo, Ctrl, Shift, seta para baixo, ele vai pegar de B2 até B6. Por que que eu mostrei como fazer com o teclado? Porque, repara, se eu estivesse falando aqui de 5.000 informações, ao invés de 5 informações, seria muito trabalhoso clicar e ficar puxando para baixo. Por isso que é importante conhecer e usar muito esses atalhos. Nesse caso aqui, Ctrl, Shift, seta para baixo, a partir da célula B2, vai pegar até o final da sequência. Então, ele pega de B2 até B6 e eu vejo que o número máximo é 30. Se em algum momento eu mudar, por exemplo, agora eu vou pegar aqui essa sequência e vou mudar o valor da célula B5. Eu vou colocar na célula B5, ao invés de 30, o número 50. Aqui aparece como máximo 50. Agora eu vou mudar o valor da célula B2. Eu vou botar ao invés de 15, 70. O novo máximo passa a ser 70, tá bom? Então, esse tipo de alteração é sempre automática. Agora, o mínimo, igual
Mínimo, agudo no I. Aperto o Tab, ele já escreve para mim até o final, coloca em maiúsculo e abre parênteses. Olha a sacada que eu quero te passar agora. Ao invés de selecionar de B2 até B6, eu vou clicar aqui em cima da coluna B de bola. Ó, mouse em cima da letra B, cliquei na coluna inteira. Apareceu B, dois pontos, B. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a coluna B inteira. Então, ó, fecho parênteses e dou Enter. Então, ó, qual é o valor mínimo que aparece na coluna B? 15. Agora, se eu chegar na célula B9, que faz parte da coluna B, e botar aqui um 5, repare que aparece o número 5 aqui. Então, ele está analisando toda a coluna. B, dois pontos B, é uma forma de dizer, estou pegando a coluna B inteira. Bom, eu já falei então sobre soma, multi, média, máximo e mínimo. Ainda tenho mais algumas funções para falar contigo, mas eu acho que essa aula já está ficando maior do que eu gostaria. Esse modelo de aulas do curso básico é um modelo de aulas mais diretas, de 10, 15 minutinhos, e eu quero continuar dessa forma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas outras 4 funções, maior, menor, continuo e conte valores, para a próxima aula. E eu queria saber o seguinte, devo continuar aqui no canal tratando sobre esses assuntos mais básicos, o curso básico, ou eu devo parar de fazer isso? Eu queria muito a sua contribuição para me ajudar a tomar essa decisão. Se você quiser que eu continue falando sobre funções básicas, assuntos básicos, ferramentas e recursos para você sair do zero e ter uma base inicial, comenta aqui para mim. Pô, continua, João, tô gostando, quero uma sequência maior de aulas básicas. Se você já cansou, tranquilo, eu faço a aula 4, ensino maior, menor, continuum e conte valores e depois parto para uma próxima. Espero o teu comentário, espero o teu like nesse vídeo e uma coisa que você pode fazer para ajudar a gente é o seguinte, pega essa aula e manda para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, pode ser do trabalho, da faculdade, da igreja, do bar, do futebol, alguém que precisa aprender Excel e alguém que você sabe que vai gostar do nosso jeito de explicar Excel. Sem enrolação, sem palavra difícil, sem frufru, direto ao ponto. Então faz o seguinte, ó, clica no botão compartilhar, pega o link desse vídeo e manda aí para uns 3, 4, 5 amigos que você gosta e que você sabe que precisam aprender Excel. Se você topa fazer isso, comenta aqui para mim também, eu topo te ajudar. Se você topa me ajudar a fazer com que esse conhecimento chegue para mais pessoas, comenta aqui, eu topo te ajudar. Espero você na próxima aula e espero o teu comentário, tua curtida e que você compartilhe isso com mais amigos.